o Filho do Homem vindo à noiva na terceira etapa para dar a fé de transformação. Deus nos tem dado muita palavra durante todos esses dias. E así es como la voz de Dios é assim é como a voz de Deus vai produzindo nos grupos, como a terceira etapa, do que nós falamos na terceira etapa, é para todos os grupos, porque disse o reverendo Lembrana, a terceira etapa é para a noiva, para as fátuas, para os perdidos. E olha, tem um lugar onde ele fala, quando diz para o mundo, ele diz, aí estão incluídos 144 mil. Os irmãos podem sentar-se. Porque eles estão no mundo, estão todos os grupos no mundo, mas o irmão Brana não falou aí dos 144 mil, mas não nessa mensagem, outra aí sim. É por isso que ele diz que o mundo estão incluídos, eles estão incluídos no mundo, são escolhidos. 144 mil. A mensagem, a voz do Espírito Santo, nesta mensagem, a esposa do Senhor, 26 de janeiro de 2011, no México, a voz do Espírito Santo na esposa do Senhor. E através das diferentes etapas ou fases da igreja, o Espírito Santo esteve falando através dos apóstolos e de cada um dos anjos mensageiros pertencentes a cada era. Para o último dia, estará falando à sua igreja, ou na sua igreja, na etapa da era da pedra angular. Aí Cristo estará, o Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu, estará aí falando em uma forma consecutiva, uma após a outra, assim como falou em cada era. E lemos que todavia o anjo forte não tinha descido do céu. E diz que ainda a segunda vinda de Cristo não se cumpriu, porque se estava se vivendo durante esse tempo na dispensação da graça. E pode procurar um monte de mensagens onde ele fala que estamos na dispensação do reino. Qualquer um diria, este que está falando aí na carta está falando aquilo que não é, porque ele disse aqui que estávamos na dispensação do reino. Então você me dá isso. Agora eu lhe disse. Ele disse que não se cumpriu e que ainda estamos no final da dispensação da graça, que ainda a dispensação da graça não terminou. O que você vai fazer com isso? O único que pode entender isso é o mensageiro, os escolhidos. Quem unicamente pode entender, aquele que combate isso e vem tirando coisas das quais não entende ver, ela vê só por um ângulo, então fica todo enrolado, confundido e não sabe onde estar posicionado. Pensa que está na era da pedra angular e não está. Porque se estivesse, estaria escutando a voz de Deus neste tempo final, recebendo aquilo que foi prometido desde uma grande carpa catedral, se estaria dando a conhecer os trovões a fé de rápido. Tão simples assim. E isso também Deus agora repete isso e nós repetiremos isso até que a gente vá embora. Tão simples assim, porque ele falou assim ou falava assim. E ele disse isso por muitas vezes. Será tão simples a forma em que Deus estaria cumprindo isso. Mas aí teve uma pausa, uma parada entre uma era e outra era. Não foi de uma forma consecutiva falando através de um mensageiro, senão que falava por em uma era, depois terminava o seu trabalho com essa pessoa, depois chegava outra era, enviava um mensageiro, um novo mensageiro e falava através desse novo mensageiro, mas no último dia estará falando em forma consecutiva tudo que ele tenha que dizer, falar à sua igreja para dar a ela fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E quantas vezes depois ele disse que os trovões iriam estar produzindo suas vozes em uma carpa tenda. Aí os trovões emitiriam suas vozes, mas podem achar lugares onde ele dizia, estamos escutando os trovões. Vê agora, os únicos que entendem esse mistério são os escolhidos, os outros vão ficar todos enrolados e vão colocar o quebra-cabeça armado errado e aí aparece a vaca então. A vaca novamente, a colocam em cima, comendo, no topo da árvore comendo a vaca.
comendo no topo da árvore. Colocam ela aí. Essa palavra que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará escutando se fará crentes, que estará no último dia, se fará carne nos crentes de Cristo, ou seja, neste tempo final, a qual estará esperando a transformação de seus corpos dos crentes. Cada um individualmente também estará esperando por isso e também esperando os santos que ressuscitarão em corpos eternos, pelos quais o Senhor virá. E depois da ressurreição e transformação dos vivos, haverá um intervalo de tempo de uns 30 a 40 dias aqui na terra, onde a glória de Deus estará manifestada no meio da sua igreja. Agora olhem quando é que diz que ele virá ou chegará com os santos quando ressuscitem. E isso se ouve assim corrido, logo em seguida, mas tem um sem número de etapas para acontecer, porque para vir os santos, chegaram os santos do Antigo Testamento, tinha que ir buscá-los, mas não é ir até lá e ficar 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, aquele que vai buscá-lo somente por 3 dias e meio vai. E nenhum dos mensageiros das 7 eras, nem tampouco o Dr. William Soto voltou com eles ou junto com eles. Portanto, tem que existir um que vá até lá e os busque, porque é paralelo, em tudo é paralelo. E aí então se cumpre que o Senhor viria com os santos. Mas tem umas coisas que vão se cumprindo e vão se cumprir antes disso. É por isso que quando se nos fala ou é falado do que Deus vai fazer no tempo do fim, foi mostrado para o reverendo William Branham como a terceira etapa, onde pela palavra de Deus sendo falada, Deus estará fazendo muitas coisas, e por causa disso, isso antecede, a palavra falada antecede isso. Antecede o quê? A palavra falada antecede isso, porque o mais importante é a revelação, e a terceira etapa é a palavra sendo falada, e isso é o que está acontecendo hoje. Agora, muitos poderão dizer ou falar, porque olhem, o crente, esse olha para a palavra viva, o crente. Tem a letra, mas também vê o cumprimento dessa palavra viva e diz, é isso aí, é assim, é desse jeito, isso eu creio nisso. Mas está o outro, existe o outro que diz, bom, sim, ele disse que os trovões iriam estar produzindo suas vozes aí, mas não é dessa forma, não é desse jeito. Este homem não tem as qualidades, ou está falando isto, falando aquilo, e não é desse jeito. Outros poderão dizer, bom, presta atenção no... Sim, ele tem que estar lendo tudo isso, era assim, era desse jeito, mas não é dessa forma, porque ele disse isso, ele está dizendo isso, está dizendo aquilo. E esse é o que está mais confuso ou enrolado, porque vê e pode dizer, e é isso, mas então começa a buscar faltas, erros. É que isso não pode ser desse jeito, porque tem que ser assim. Então eles se colocam na posição de Datã, Coré e Abirã. Isso é bem pior. O incrédulo, então ele vai embora. Não, isso não é, e vai embora. Ele arranca, se vai. O outro é que fica aí, ele fica aborrecendo até o final, cutucando, e vamos dizer que ele tem a metade dizendo, bom, ele disse que várias mensagens ele está falando que esse é o Dr. William Soto, disse que seria aí na grande carpa que os trovões emitiriam suas vozes na grande carpa. E alguns poderiam dizer, vamos dizer, e é assim, não podem acertar em algo ou atinar, mas não é, eles acertaram isso, mas não é pela revelação, porque não se tem mais nada, e dizem, bom, vamos continuar seguindo isso, mas dizem, não, é que não pode ser desse jeito, porque ele está colocando coisas aí que ele não disse, vamos falar assim. Mas se a terceira etapa tinham coisas que não estavam escritas na terceira etapa, e até mesmo a João lhe disse, não escrevas, eu revelarei naquele dia quando tenho uma necessidade de saber sobre isso. Então teriam coisas que o povo de Deus, o escolhido de Deus, nunca teria escutado, como isso do nome novo, como o mistério dos anjos, ceifadores, secadores, tudo isso, a mudança de dispensação,
o anjo com o selo do Deus vivo, com o evangelho eterno, para pregá-lo a todas as nações, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto na sua mão, trazendo ele para um homem o livro e entregando para que ele profetize, dizendo que o tempo não é mais. Vê, todas essas coisas estiveram se trazendo ou foram trazidas nesta nova dispensação. E isso não estava escrito aí. E muitas coisas mais que estão faltando. Mas lembre-se que, parágrafo 1094, onde ele disse que Jesus fazia coisas e dizia coisas para diminuir o grupo. Diz assim: você quer me dizer, irmão Branham, que ele fazia isso de propósito? Sim, Senhor, ou seja, que o Espírito Santo é quem unicamente tem potestade de falar neste tempo final. Nenhum ministro está autorizado por Deus para da sua própria mente, do seu intelecto, falar se isso é assim ou não é assim, porque quem unicamente vai dizer, só quem vai dizer o que é certo e o que é errado é o anjo do Senhor. Que você vai prestar atenção para uma pessoa que diga, não, porque isso é assim, isso não pode ser desse jeito. Primeira coisa, você é o anjo do Senhor? Não, então fique com a boca calada. Tranquilo com isso. Ou seja, tão simples assim. Se é o anjo do Senhor, pois então se supõe que estivesse cumprindo o cumprimento da visão da carpa, da tenda, e ter uma carpa. Tu tens uma carpa, uma tenda? Não. Tu tens o ministério de Moisés e Elias? Não. Tu tens o Espírito Santo dando a conhecer todos esses mistérios para dá-los ao povo? Não. Então por que tu estás falando? Por que tu estás escrevendo e fazendo coisas? Tu estás te colocando na posição de um falso profeta, de um falso ungido. Seja quem for. Imitar Moisés era morte. Imitar o ungido de Deus neste tempo final é morte. Colocando-se nessa posição, se colocando, porque aquele que diz, não, eu, o mensageiro, irmão Branham, eu creio no irmão Branham, não, o mensageiro, Dr. William Souto é o mensageiro, ele é, eu não. Então, o que é que tu fazes falando? Automaticamente, tu estás te colocando na posição de Datã, Coré e Abirão, de um falso profeta. O que tu estás, aparentemente, tu estás dizendo que isso está mal, ruim, ou que está bem, isto outro que está mal. Quem unicamente pode dizer isso é o anjo do Senhor. Nenhuma pessoa está autorizada a dizer se isso está bem ou está errado, certo ou errado. É o anjo do Senhor. Agora, continua dizendo, e isso, e pelo qual lhe antecede a palavra falada a isso, a todos esses milagres e maravilhas, já nessa escala internacional. Antecede o que? A palavra, a revelação, a fé de rapto ao escolhido. Essa palavra virá para o povo. O povo crerá nela, pois nasceu para crer. Nasceu para crer quem? Os escolhidos, nenhuma outra pessoa que neste tempo final esteja combatendo, esteja falando mal, blasfemando, não nasceu para crer. Tão simples assim. O escolhido, sim, nasceu para crer, porque por isso é que ele estará crendo e está crendo aquilo que está sendo falado através desse ministério. E esses são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Também existirão outros que se levantarão contra a mensagem e contra o do mensageiro. Aí está. Acrescentarão a palavra em alguns lugares da palavra, acrescentarão e tirarão em outras partes ou lugares da palavra. Portanto, as pragas serão acrescentadas a essas pessoas e também seu nome é tirado do livro da vida. Vê, aí está o que nós estávamos falando. Pessoas que acrescentarão a palavra. Não, é que isto, ele disse que isso significa isto, isso significa isto, o que ele falou significa isto, isto não. Não é isso que ele está falando, não é isto aí não. Estão tirando, estão acrescentando. Olha que fácil é tirar no... Serão pessoas dos quais se apoderarão espíritos malignos, se apoderarão para fazer dessas coisas, tal como aconteceu no tempo do rei Acabe e do rei
que amava a Deus, o rei de Judá, que disse: não existe outro profeta no meio do povo? Não tem? Então quem era? Micaías. Esses dois profetas veio e disse o que Deus tinha dito para Acabe e para todo o povo, e ele esteve falando conforme a palavra de Elias, o que Deus já tinha profetizado através do profeta Elias. Ele repete, este profeta de Deus repete isso, mas na frente, adiante, cumpre-se o que tinha sido profetizado, e os cachorros lamberam o sangue de Acabe no campo de Jezabel, de Jezreel. Portanto, tudo isso estará se repetindo no tempo que corresponde, que cabe à colheita do trigo para ser armazenado no alforje de Deus, levados para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, e o joio para ser amarrado em molhos e ser levados ou colocados no forno de fogo, que é a grande tribulação, porque a terra vai passar por uma etapa muito difícil. A condição do meio ambiente é grave, muitas inundações em diversos países, muitos problemas, e em outros países a temperatura aumentando, o calor, e com uma profecia de que existirá uma terceira guerra mundial que será atômica, e isso vai esquentar, causar mais calor no planeta Terra. Portanto, essas coisas já foram profetizadas e agora estão se confirmando, dando-se a conhecer aos crentes para que saibam, entendam qual é a situação diante de Deus para toda a humanidade e o que vem para o planeta Terra, portanto, consequentemente para a família humana vem. Assim que, para a etapa da palavra falada, tinha que estar o povo que iria crer nessa palavra, que iria estar sendo trazida, a qual eles estavam desejando, profundamente esperando, porque diz que a igreja estava no ponto de ser raptada, e ele vem pela sua igreja, pela sua noiva. Assim que a terceira etapa, vindo pela noiva, dando-lhe a palavra, dando a palavra a ela de transformação, dando-lhe essa fé de transformação. É o Filho do Homem vindo, a noiva na terceira etapa, para dar-lhe a fé de transformação. Que Deus nos abençoe e guarde. E esse é o tema para essa pequena conversa aqui que tivemos, e sobre ela pedimos a Deus que nos continue dando essa palavra, que é o mais importante, porque é a palavra que nos vai transformando dia após dia, desde o nosso interior para fora, para que em torno dela recebamos nossa transformação. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E hoje Deus nos fale diretamente às nossas almas, aos nossos corações, e toda essa palavra se encarne em nossa vida e produza tudo aquilo para o qual esta palavra está sendo falada e estará sendo trazida nos próximos estudos, também nos próximos ensinamentos sobre carpa, tendo a terceira etapa no Chile impactando os chilenos. E que Deus opere e obre em toda a população, e eles consigam entender o quão importante é estar a favor de Israel, e que votem pelo candidato que esteja a favor de Israel neste segundo turno, que será no dezembro, pois que Deus permita que o povo chileno possa ver a bênção que existe para toda nação que se une com Israel, para que o Chile tenha no milênio e pela eternidade, tenha ou faça parte desse glorioso reino milenial. Que Deus os abençoe e guarde e nos ajude, sempre nos ajude, em todo momento de nossa vida. Hoje, domingo 23 de novembro deste ano de 2025. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.